A chuva de segunda-feira de manhã batia nas janelas da Sterling Enterprises, enquanto Jennifer Hayes segurava sua bolsa enorme e um copo de café fumegante, navegando pelo elevador lotado até o 42º andar. Ela trabalhava como analista júnior no departamento financeiro há exatamente 11 meses e, durante todo esse tempo, aperfeiçoara a arte de ser invisível. Mantenha a cabeça baixa, faça seu trabalho, não cause problemas. Essa era sua estratégia de sobrevivência em uma empresa onde a ambição era a moeda corrente e os erros raramente eram perdoados. Jennifer nunca pretendeu trabalhar em finanças corporativas. 5 anos atrás, ela era uma estudante apaixonada de história da arte em uma pequena faculdade de artes liberais em Vermont, sonhando em curar exposições em museus de prestígio. Mas quando seu pai sofreu um derrame grave que o deixou paralisado e incapaz de trabalhar, Jennifer tomou a decisão dolorosa de abandonar seus planos de pós-graduação e voltar para casa em Boston. Sua mãe, já sobrecarregada com contas médicas e o desgaste emocional de ser cuidadora, precisava de ajuda. Jennifer precisava de um salário fixo com um bom plano de saúde. Diplomas de história da arte não ofereciam isso. Empregos em finanças corporativas, sim. O elevador tocou no 38º andar e mais pessoas se espremeram, empurrando Jennifer para o canto de trás. Ela ajeitou o café com cuidado, grata pela tampa que impedia qualquer derramamento. Através das paredes de vidro do poço do elevador, ela podia ver o horizonte de Boston estendendo-se sob as nuvens cinzentas, o porto mal visível através da chuva. Era bonito de uma forma melancólica, lembrando-a das pinturas de Turner que ela estudara, tudo atmosfera e emoção, luz rompendo a escuridão. Quando o elevador finalmente chegou ao seu andar, Jennifer foi uma das últimas a sair. Ela saiu rapidamente, sua mente já repassando as apresentações que precisava preparar para a reunião da tarde. Os relatórios trimestrais tinham sido brutais e todos no departamento estavam nervosos. Rumores de demissões circulavam há semanas, sussurrados nas salas de descanso e passados adiante através de e-mails cuidadosamente redigidos. Jennifer não podia se dar ao luxo de perder esse emprego, não com as contas da fisioterapia do pai aumentando a cada mês, não com o irmão mais novo ainda na faculdade, não com o rosto exausto da mãe assombrando seus pensamentos todas as noites. Ela estava tão perdida em preocupações que não notou a figura alta dobrando a esquina da ala executiva até que fosse tarde demais. A colisão aconteceu em câmera lenta. O ombro de Jennifer bateu em algo sólido, sua mão apertou reflexivamente o copo de café, o que só piorou as coisas. A tampa soltou-se e o café quente voou pelo ar em uma trajetória perfeita e terrível, espirrando na frente de um terno cinza-carvão impecável. Oh, meu Deus! Jennifer engasgou, seu rosto perdendo a cor enquanto olhava para cima, diretamente para o rosto de Marcus Donovan. Marcus Donovan, o CEO da Sterling Enterprises. O homem cuja fotografia estava pendurada no saguão, cujo nome aparecia na revista Forbes, cuja reputação de brilhantismo e crueldade era lendária em todo o distrito financeiro. Ele tinha 42 anos, construíra um império multibilionário a partir de uma pequena empresa de investimentos que seu pai lhe deixara, e era conhecido por demitir executivos que cometiam até mesmo pequenos erros durante apresentações. E Jennifer acabara de despejar um copo inteiro de café nele. Sinto muito mesmo, gaguejou ela, procurando freneticamente pelos guardanapos na bolsa, as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurá-los. Eu não vi o senhor. Eu não estava olhando, eu... Pare, disse Marcus com a voz calma, mas autoritária.
Ele olhou para o paletó arruinado, o café ainda pingando em seus sapatos de couro italiano, e depois voltou o olhar para o rosto horrorizado de Jennifer. Sua expressão era ilegível. O coração de Jennifer batia tão forte que ela pensou que poderia desmaiar. Era isso. Ela seria demitida. 11 meses de invisibilidade cuidadosa destruídos em um único momento de falta de jeito. Ela pensou no pai, nas contas acumuladas, nos olhos cansados da mãe. Lágrimas picaram os cantos de seus olhos, mas ela as piscou furiosamente. Ela não choraria na frente de Marcus Donovan. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, tirando o paletó e examinando o estrago com uma curiosidade quase distante. "Jennifer Hayes", conseguiu dizer ela, com a voz pouco acima de um sussurro. "Trabalho no financeiro, analista júnior, senhor." "Financeiro?" Ele repetiu, como se testasse a palavra. Ele a olhou com mais atenção agora, seus olhos escuros afiados e avaliadores. "Há quanto tempo está na Sterling?" 11 meses. Ela apertava os guardanapos inúteis nas mãos. "Senhor Donovan, não tenho como pedir desculpas o suficiente. Eu pagarei pela lavagem a seco ou o que quer que custe para substituir." Ele levantou a mão, silenciando-a. "Você sabe o que eu estava fazendo agora, senhorita Hayes?" A pergunta foi tão inesperada que Jennifer apenas balançou a cabeça mudamente. "Eu estava vindo de uma reunião com o conselho. Eles querem que eu corte 20% da nossa força de trabalho em todos os departamentos. O setor financeiro está na lista de corte." Ele colocou o paletó arruinado sobre o braço. "Passei as últimas 3 horas argumentando que precisamos investir nas nossas pessoas, não eliminá-las, que precisamos de novas perspectivas e coragem, não apenas conformidade e cautela." Jennifer não tinha ideia de onde aquilo ia dar. Ela ficou paralisada, esperando o machado cair. A expressão de Marcus mudou ligeiramente, algo que poderia ter sido diversão tremulando em suas feições. "Sabe o que vejo quando olho para você agora, senhorita Hayes?" Ela balançou a cabeça novamente, não confiando em sua voz. "Alguém que está apavorada em perder o emprego. Alguém que tem jogado pelo seguro, mantendo a cabeça baixa, tentando não ser notada." Ele fez uma pausa. "Alguém que está desperdiçando seu potencial." As palavras atingiram Jennifer como um golpe físico. Como ele poderia saber disso? Eles nunca tinham se encontrado antes daquele momento desastroso. "Eu revisei os relatórios de análise trimestral de todos os departamentos", continuou Marcus. "Quer saber de quem foi o trabalho que se destacou no financeiro?" A mente de Jennifer disparou. Ela havia enviado uma análise suplementar 3 semanas atrás, algo que seu supervisor descartara como muito não convencional. Ela passara noites e fins de semana naquilo, analisando não apenas os números, mas as histórias por trás deles, olhando para as tendências de mercado através de uma lente que incorporava a psicologia do consumidor e mudanças culturais, embora seu supervisor tivesse lhe dito para seguir os modelos padrão. "O seu", disse Marcus, respondendo à sua própria pergunta. "Sua análise do setor de mercados emergentes foi o documento mais perspicaz que li em 5 anos. Você não apenas relatou números, você entendeu o que eles significavam, viu padrões que ninguém mais notou." Jennifer olhou para ele sem palavras. Ele tinha lido o trabalho dela. Ele realmente tinha lido. "Então, aqui está o que vai acontecer, senhorita Hayes", disse Marcus, seu tom tornando-se profissional. "Você vai me acompanhar até o meu escritório. Minha assistente trará um copo de café fresco, um com uma tampa mais segura, e então você vai me dizer por que alguém com sua capacidade analítica está perdendo tempo como analista júnior em vez de dirigir seu próprio departamento." O quê?" Jennifer não conseguia processar o que estava ouvindo. "Considere uma entrevista de trabalho", disse Marcus, já se virando em direção à ala executiva.
A menos que prefira voltar para sua mesa e passar o dia preocupada com as demissões. Os instintos de sobrevivência de Jennifer guerreavam com sua confusão. Nada daquilo fazia sentido. Ela havia agredido o CEO com café quente e, em vez de demiti-la, ele estava... O quê? Promovendo-a? Testando-a? Seria algum tipo de jogo mental corporativo elaborado? Mas enquanto Marcus Donovan se afastava, esperando que ela o seguisse, Jennifer tomou uma decisão em fração de segundo. Ela passara 5 anos jogando pelo seguro, sacrificando seus sonhos, tornando-se pequena. Talvez fosse hora de correr um risco. Ela correu atrás dele, o coração ainda disparado, a mente girando com possibilidades e dúvidas. Quando entraram juntos no elevador executivo, Marcus apertou o botão para o 45º andar, a suíte executiva, um lugar onde Jennifer nunca estivera. Sr. Donovan, disse ela calmamente enquanto o elevador começava a subir. Por que o senhor está realmente fazendo isso? Ele olhou para ela e pela primeira vez ela viu algo genuíno em sua expressão, um cansaço que igualava o dela, uma frustração com o status quo que ela entendia intimamente. Porque a Sterling Enterprises está morrendo, senhorita Hayes, e todos estão com medo demais para admitir. Precisamos de pessoas que consigam ver o que os outros perdem. Precisamos de pessoas corajosas o suficiente para derramar café no CEO. O canto da boca dele se levantou no que poderia ter sido um sorriso, e Jennifer sentiu o primeiro tremular de algo que não experimentava há 5 anos: esperança. O escritório de Marcus Donovan ocupava todo o canto nordeste do 45º andar, com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do porto de Boston. Jennifer imaginara que o domínio do CEO seria intimidador, todo em madeira escura e couro, cheio de arte cara e troféus de conquistas corporativas. Em vez disso, encontrou-se em um espaço surpreendentemente minimalista com linhas limpas, móveis modernos e paredes forradas de livros em vez de prêmios. Uma única fotografia estava sobre a mesa. Um menino, talvez de 7 ou 8 anos, sorrindo para a câmera com um sorriso de dentes falhados. "Meu filho, Tyler", disse Marcus, notando o olhar dela enquanto gesticulava para que ela se sentasse em uma das cadeiras de frente para sua mesa. "Ele tem 9 anos agora. Mora com a mãe em São Francisco." Jennifer ouviu o peso naquelas palavras, a geografia de uma família desfeita, mas não disse nada. Marcus desapareceu em uma sala adjacente e voltou momentos depois, vestindo uma camisa limpa e um paletó diferente. O terno manchado de café já havia sido entregue a alguém para limpeza de emergência. Sua assistente, uma mulher de olhar aguçado chamada Patrícia, que parecia já ter visto de tudo em seus 30 anos na Sterling, trouxe 2 copos de café, estes com tampas reforçadas e um sorriso cúmplice que fez Jennifer corar. "Agora então", disse Marcus, acomodando-se em sua cadeira e fixando Jennifer com aquele olhar intenso que ela começava a reconhecer como seu modo padrão. "Conte-me sobre o museu." A cabeça de Jennifer se ergueu rapidamente. "O quê?" "Seu currículo diz que você tem um diploma em História da Arte pelo Middlebury College. Você foi aceita em um programa de pós-graduação na Columbia para estudos museológicos. Você nunca foi." Ele recostou-se na cadeira. "Quero saber por que alguém apaixonado o suficiente por arte para seguir esse caminho está agora analisando margens de lucro trimestrais para uma empresa que ganha dinheiro movendo dinheiro." A franqueza da pergunta despiu a fachada profissional cuidadosamente construída de Jennifer. Ela se sentiu exposta, como se Marcus pudesse ver através dela até a pessoa assustada e exausta que ela tentava esconder sob blazers e competência. "Meu pai teve um derrame", disse ela calmamente. 5 anos atrás. Ele era professor de História do ensino médio. Bom seguro, mas não bom o suficiente. Não para o tipo de cuidado que ele precisava. Alguém tinha que ajudar minha mãe
ajudar com as contas. Meu irmão ainda estava na escola. Eu era a mais velha. Então você sacrificou seus sonhos pela sua família, disse Marcus. Mas não havia julgamento em sua voz, apenas compreensão. Não foi um sacrifício, respondeu Jennifer, surpresa com a defensiva em seu próprio tom. Foi uma escolha. Talvez não a que eu queria fazer, mas foi minha. E você tem sido infeliz desde então? A afirmação direta pairou no ar entre eles. Jennifer quis negar, insistir que estava bem, que tinha feito as pazes com suas escolhas. Mas algo sobre a honestidade inabalável de Marcus Donovan exigia o mesmo em troca. Não infeliz, disse ela com cuidado. Apenas vazia. Como se estivesse assistindo a minha própria vida à distância, passando por movimentos que outra pessoa coreografou. Marcus assentiu lentamente, e Jennifer teve a sensação inquietante de que ele entendia exatamente o que ela queria dizer. Ele se levantou e caminhou até as janelas, olhando para a cidade varrida pela chuva lá embaixo. Eu construí esta empresa do quase nada, disse ele, a voz mais baixa agora. Meu pai me deixou uma pequena firma de investimentos com 3 funcionários e mais dívidas do que ativos. Todos me disseram para vender, cortar minhas perdas, começar de novo em outro lugar. Eu tinha 26 anos e era arrogante o suficiente para pensar que poderia dar a volta por cima. Jennifer esperou, sentindo que havia mais. Levei 10 anos para transformar a Sterling no que é agora. 10 anos de dias de 18 horas, de aniversários e feriados perdidos, de escolher reuniões do conselho em vez de peças da escola. Meu casamento desmoronou. Meu filho cresceu com um pai que estava sempre em outro lugar, sempre focado no próximo negócio, na próxima aquisição. Ele se virou para encará-la. Eu disse a mim mesmo que era por eles, pelo futuro deles, mas a verdade é que foi por mim, pelo meu ego, pela necessidade de provar que eu era mais do que apenas alguém que herdou uma empresa moribunda. Sister Donovan. Marcus, interrompeu ele. E estou lhe contando isso porque 3 meses atrás, Tyler me fez uma pergunta durante uma das nossas chamadas de vídeo. Ele me perguntou se eu gostava do meu trabalho, uma pergunta tão simples, e percebi que não conseguia respondê-la honestamente. Passei 16 anos construindo um império que nem sequer gosto de administrar. Jennifer absorveu essa confissão, a compreensão amanhecendo. É por isso que o senhor está lutando contra as demissões. É por isso que leu meu relatório. Leio todos os relatórios que cruzam minha mesa, disse Marcus, voltando para sua cadeira. A maioria deles são dados regurgitados, observações seguras, nada que desafie ou inspire. O seu foi diferente. Você escreveu sobre tendências de mercado da maneira que um crítico de arte analisaria uma pintura, procurando a história sob a superfície, a verdade emocional por trás dos números. Você trouxe humanidade para a análise financeira. Ele abriu algo na tela do computador e virou o monitor para ela. Era o relatório suplementar dela, marcado com notas manuscritas nas margens. Você identificou o colapso no setor de varejo 6 meses antes de qualquer outra pessoa prever. Você previu o aumento nas viagens domésticas com base na fadiga cultural com o turismo internacional. Você conectou padrões de comportamento do consumidor a mudanças sociais mais amplas. Marcus olhou para ela intensamente. Como você viu o que toda a minha equipe executiva perdeu? Jennifer sentiu o calor subir as bochechas. Eu olhei para os dados de forma diferente. Em história da arte, você aprende que o contexto é tudo. Uma pintura não existe isoladamente. É moldada pela vida do artista, pelo clima político, pelos movimentos culturais de seu tempo. Pensei que talvez as tendências financeiras funcionassem da mesma maneira. Os números dizem o que aconteceu, mas não dizem o porquê. Você precisa entender a história humana. Exatamente, disse Marcus, algo como empolgação entrando em sua voz.
Esse é exatamente o tipo de pensamento que a Sterling precisa. Ficamos tão focados nos lucros trimestrais e no valor para o acionista que esquecemos que deveríamos estar servindo pessoas, resolvendo problemas reais, criando valor real. Ele se levantou novamente, andando de um lado para o outro agora, energia irradiando dele de uma forma que fez Jennifer se sentar mais ereta. O conselho quer cortes porque acham que estamos inchados e ineficientes. Eles não estão errados, estamos, mas cortar pessoas não é a solução. Precisamos reimaginar o que é esta empresa, o que ela faz, por que ela existe. Ele parou de andar e olhou diretamente para Jennifer. Quero que você me ajude a fazer isso. Eu? A voz de Jennifer saiu como um guincho. Sou uma analista júnior. Estou aqui há menos de 1 ano. Nem tenho MBA. Não preciso de outro MBA. Marcos interrompeu. Tenho dezenas deles e todos pensam exatamente da mesma forma. Preciso de alguém que veja o mundo de forma diferente. Alguém corajoso o suficiente para desafiar a sabedoria convencional. Alguém que acidentalmente agride o CEO e vive para contar a história. Apesar de sua confusão e nervosismo, Jennifer sentiu um sorriso puxar seus lábios. Isso não é exatamente uma qualificação, não é? Marcos encostou-se na mesa, sua expressão séria novamente. Você sabe quantas pessoas neste prédio teriam desmoronado depois de derramar café em mim? Teriam rastejado, dado desculpas, tentado transferir a culpa para outra pessoa? Você pediu desculpas, assumiu a responsabilidade e depois me seguiu quando pedi, mesmo sem ter ideia do que eu queria. Isso exige coragem. Jennifer pensou em sua vida nos últimos 5 anos, nos sonhos adiados, nos compromissos feitos, na lenta erosão da pessoa que ela fora um dia. Pensou em seu pai, ainda lutando na fisioterapia com uma determinação que partia seu coração. Pensou em sua mãe, que envelhecera 10 anos em 5, que nunca reclamava, mas cuja exaustão era evidente em cada gesto. E pensou em si mesma, a sensação de vazio que Marcos identificara com tanta precisão, a sensação de ser um fantasma em sua própria vida. O que exatamente o senhor está me oferecendo? Perguntou ela com a voz mais firme agora. Marcos voltou para a cadeira e tirou uma pasta da gaveta. Ele a deslizou para ela. Diretora de Inovação Estratégica. Nova posição. Você se reportará diretamente a mim. Seu trabalho será analisar todo o nosso modelo de negócios e propor mudanças radicais. Você terá acesso a todos os departamentos, todos os registros financeiros, todos os planos estratégicos. Você desafiará tudo o que estamos fazendo e me dirá o que deveríamos estar fazendo em vez disso. Jennifer abriu a pasta com as mãos trêmulas. O salário listado a fez arfar audivelmente. Era mais do que o triplo do que ela ganhava atualmente, o suficiente para cobrir as despesas médicas do pai e sobrar, o suficiente para ajudar o irmão a terminar a escola sem empréstimos, o suficiente para dar à mãe uma pausa no estresse financeiro constante. Mas foi a descrição do trabalho em si que fez seu coração disparar. Ela estaria criando algo totalmente novo, unindo sua sensibilidade artística e habilidades analíticas de maneiras que nunca imaginara serem possíveis. Era aterrorizante e emocionante na mesma medida. Por que eu? Sussurrou ela, olhando para Marcos. Sério? Deve haver dezenas de pessoas mais qualificadas. Marcos encontrou o olhar dela e, em seus olhos, ela viu um reflexo de sua própria fome por significado, por propósito, por um trabalho que importasse. Porque você ainda não está quebrada, disse ele simplesmente. Você está curvada, está cansada, está lutando batalhas que ninguém vê. Mas não perdeu aquela centelha de curiosidade, aquela capacidade de ver beleza e significado em lugares inesperados. Estou procurando alguém como você há 2 anos. Só não esperava encontrá-la sendo agredido com café. Jennifer riu,
uma risada real que surpreendeu a ambos. Então ela olhou para a pasta novamente, para a oportunidade impossível que representava, para o risco e a promessa contidos naquelas páginas. Preciso pensar sobre isso, disse ela, embora cada célula do seu corpo gritasse sim. Marcus assentiu. Tire o resto do dia. Fale com sua família se precisar. Mas Jennifer... Ele esperou até que ela encontrasse seus olhos novamente. Não deixe o medo tomar essa decisão por você. Eu deixei o medo dirigir muitas escolhas na minha vida. É um péssimo navegador. Quando Jennifer se levantou para sair, ainda segurando a pasta, Patrícia apareceu na porta com um timing impecável. Senhora Donovan, a reunião do conselho recomeça em 20 minutos, disse ela. Marcus fez uma careta. A Câmara de Execução aguarda. Então ele olhou para Jennifer mais uma vez. O que quer que você decida, obrigado por me lembrar por que comecei esta empresa em primeiro lugar. Às vezes é preciso uma colisão para nos acordar. Jennifer caminhou de volta para o elevador atordoada, a pasta pressionada contra o peito como uma tábua de salvação. Quando as portas se fecharam e ela desceu de volta para o seu andar, viu seu reflexo nas portas de metal polido. Pela primeira vez em 5 anos, a mulher que olhava para ela não parecia tão vazia. Jennifer não voltou para sua mesa. Em vez disso, ela se viu na pequena capela do prédio no 32º andar, um espaço silencioso e não denominacional que poucos funcionários sabiam que existia. Ela sentou-se em uma das cadeiras de madeira simples, a pasta ainda em suas mãos, e tentou acalmar o caos em sua mente. A parte racional de seu cérebro gritava avisos. Aquilo era repentino demais, bom demais para ser verdade. Marcus Donovan era conhecido por ser brilhante, mas também imprevisível. E se fosse algum tipo de teste? E se ele mudasse de ideia amanhã? E se ela aceitasse e falhasse espetacularmente, perdendo não apenas essa oportunidade, mas toda a sua carreira? Mas outra parte dela, a parte que ela enterrara 5 anos atrás quando empacotou seu apartamento em Vermont e voltou para Boston, cantava com a possibilidade. Não era apenas uma promoção. Era uma chance de importar novamente, de criar algo significativo, de usar sua mente de maneiras que parecessem autênticas em vez de mecânicas. Ela pegou o telefone e ligou para a mãe. Jenny, está tudo bem? A voz da mãe estava instantaneamente preocupada. Jennifer raramente ligava durante o horário de trabalho. Estou bem, mãe. Melhor do que bem, na verdade. Aconteceu uma coisa hoje. Ela respirou fundo e contou tudo à mãe. O incidente com o café, a conversa com Marcus, a oferta impossível em seu colo. Houve um longo silêncio do outro lado. Então sua mãe riu, um som que Jennifer não ouvia há meses. Minha filha agrediu um bilionário e foi promovida por isso. Essa é a coisa mais ridícula que ouvi o ano todo. Mãe, é sério, não sei o que fazer. Jennifer Margaret Hayes, disse a mãe, com a voz subitamente firme. Você se lembra do que seu pai disse quando decidiu voltar para casa em vez de ir para a Colômbia? Jennifer fechou os olhos. Ela se lembrava daquela conversa em detalhes dolorosos. Seu pai na cama do hospital, um lado do rosto ainda caído pelo derrame, lutando para formar palavras enquanto ela chorava e insistia que queria ajudar. Ele disse para não usá-lo como desculpa, sussurrou Jennifer. Ele disse que ver você desistir dos seus sonhos doeria mais do que o derrame, corrigiu a mãe gentilmente. Ele me fez prometer que se você tivesse outra chance, eu a empurraria para aceitá-la. Bem, querida, esta é essa chance. Mas as contas médicas... A terapia do seu pai está quase toda coberta agora, e eu peguei mais horas na biblioteca. Não somos ricos, mas estamos estáveis. Você nos deu 5 anos da sua vida, Jennifer. Isso é o suficiente. É mais do que suficiente. Jennifer sentiu lágrimas escorrendo pelo rosto. Estou com medo, mãe. Ótimo. Isso significa que importa. Agora vá aceitar esse emprego antes que esse tal Marcus perceba que provavelmente poderia contratar alguém com melhores habilidades para segurar café. Depois que desligaram, Jennifer ficou sentada por mais alguns minutos,
pensando nas palavras do pai, na determinação da mãe e na observação de Marcus Donovan de que o medo era um péssimo navegador. Então ela se levantou, alisou a saia e voltou para o 45º andar. Patrícia olhou para cima quando Jennifer saiu do elevador, sua expressão de quem sabia das coisas. Ele ainda está na reunião do conselho, disse ela, mas deixou instruções de que, se você voltasse, eu deveria lhe dar isto. Ela entregou a Jennifer um cartão magnético. Seu novo escritório. 44º andar, suíte de canto. Ele mandou a manutenção arrumar enquanto você pensava. Jennifer olhou para o cartão. Ele tinha tanta certeza assim de que eu diria sim? Patricia sorriu. O Sr. Donovan não faz nada sem planos de contingência. Se você tivesse dito não, ele teria usado como uma sala de meditação. Ele tem ameaçado adotar o budismo há anos. O escritório era deslumbrante, menor que o de Marcus, mas com as mesmas janelas do chão ao teto, uma mesa elegante, cadeiras confortáveis e estantes completamente vazias esperando para serem preenchidas. Um laptop novinho em folha estava sobre a mesa com um bilhete na letra de Marcus. Prevendo o que os outros perdem. M. Jennifer ainda estava lá, absorvendo a realidade do que estava acontecendo quando seu telefone vibrou. Era uma mensagem de um número desconhecido. A reunião do conselho é um desastre. Estão exigindo cortes imediatos. Preciso da sua resposta agora. Se for sim, preciso de você na sala de conferências em 10 minutos. Nós vamos para a guerra. Marcus, as mãos de Jennifer tremiam enquanto ela digitava sua resposta. É sim, estou a caminho. Ela pegou o laptop e correu para o elevador, o coração batendo forte. A sala de conferências executiva ficava no 45º andar, suas paredes de vidro não oferecendo privacidade. Enquanto Jennifer se aproximava, podia ver através das barreiras transparentes. 12 membros do conselho sentados ao redor de uma mesa enorme, a maioria homens em ternos caros, todos parecendo vários tons de irritados ou impacientes. Marcus estava na cabeceira da mesa, sua postura relaxada, mas sua expressão intensa. Patricia a interceptou na porta. Ele está prestes a fazer algo brilhante ou acabar com a carreira, sussurrou ela. Possivelmente ambos. Boa sorte. Jennifer entrou na sala de conferências e todas as cabeças se voltaram para ela. Ela se sentiu como um cervo pego pelos faróis, mas o rosto de Marcus se abriu em um sorriso genuíno. Senhores, membros do conselho, permitam-me apresentar Jennifer Hayes, nossa nova diretora de inovação estratégica. Ele gesticulou para que ela ocupasse a cadeira vazia ao lado dele. A senhorita Hayes vai explicar por que cortar nossa força de trabalho seria a pior decisão que esta empresa poderia tomar. A mente de Jennifer ficou em branco de pânico. Ela não tinha preparado nada. Ela nem sequer havia aceitado oficialmente a posição até 10 minutos atrás. Isso era loucura. Mas então ela olhou para Marcus e viu algo em seus olhos, não expectativa ou pressão, mas confiança. Ele acreditava que ela podia fazer isso. Mais importante, ele estava dando a ela o poder de provar. Ela abriu o laptop, grata por encontrá-lo já conectado ao sistema de exibição da sala de conferências. Seu relatório suplementar estava nos favoritos na área de trabalho. Ela o abriu, respirou fundo e começou. 3 meses atrás, analisei padrões emergentes no comportamento do consumidor em 17 setores de mercado diferentes, disse ela, sua voz ganhando força à medida que encontrava seu equilíbrio. O que descobri é que estamos no início de uma grande mudança cultural, uma que remodelará a forma como as empresas operam na próxima década. Ela clicou para um slide mostrando visualizações de dados. As métricas tradicionais que usamos para medir o sucesso, margens de lucro, valor para o acionista, crescimento trimestral, estão se tornando cada vez mais desconectadas das necessidades e comportamentos humanos reais.
As empresas que continuam a priorizar ganhos financeiros de curto prazo em detrimento do impacto social de longo prazo estão perdendo a confiança do consumidor a taxas sem precedentes. Um dos membros do conselho, um homem de cabelos prateados cuja placa com o nome dizia Harrison, interrompeu. Senhora Hayes, com todo o respeito, não somos uma instituição de caridade. Somos uma empresa de serviços financeiros. Nosso trabalho é gerar retornos para nossos investidores. E vocês estão falhando, disse Jennifer sem rodeios. A sala ficou em silêncio. O preço das suas ações está estagnado há 18 meses. Sua taxa de retenção de clientes caiu 11% ano após ano. Suas pontuações de satisfação dos funcionários estão no quartil inferior do seu setor. Vocês não estão falhando porque são ineficientes. Vocês estão falhando porque esqueceram como criar valor real. Ela clicou para outro slide, este mostrando dados de correlação entre empresas com altas classificações de impacto social e seu desempenho financeiro. As empresas que estão prosperando agora não são as que cortam custos, são as que investem em propósito, em pessoas, em resolver problemas reais. Elas entendem que em um mundo onde os consumidores têm informações e escolhas ilimitadas, autenticidade e significado importam mais do que faixas de preço. Marcos a observava com admiração indisfarçável. Os membros do conselho pareciam céticos, mas intrigados. O que exatamente você está propondo? Perguntou outro membro do conselho, uma mulher chamada Dorothy Chen. Jennifer sentiu seu treinamento em História da Arte entrar em ação. A capacidade de contar histórias que conectavam elementos díspares em narrativas coerentes. A Sterling Enterprises tem os recursos, o talento e a infraestrutura para se tornar algo genuinamente revolucionário. Não apenas mais uma empresa de serviços financeiros, mas um catalisador para a transformação econômica sustentável. Poderíamos criar veículos de investimento que priorizem o benefício social de longo prazo juntamente com os retornos financeiros. Poderíamos desenvolver programas de alfabetização financeira para comunidades carentes. Poderíamos usar nossas capacidades analíticas para ajudar outras empresas a fazer a transição para modelos mais sustentáveis. Ela fez uma pausa, encontrando os olhos de cada membro do conselho por sua vez. Vocês querem cortar 20% da sua força de trabalho para economizar dinheiro a curto prazo. Estou sugerindo que invistam neles em vez disso. Treinem-nos novamente, capacitem-nos, deem-lhes as ferramentas para inovar. Porque o verdadeiro ativo desta empresa não é o seu capital, é a inteligência coletiva e a criatividade das suas pessoas. Demitam-nos e vocês serão apenas mais uma corporação moribunda tentando espremer as últimas gotas de lucro de um modelo obsoleto. Invistam neles e vocês poderão construir algo que realmente importa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Harrison parecia querer argumentar, mas não conseguia encontrar as palavras. Dorothy Chen estudava Jennifer com novo interesse. Marcos sorria como alguém que acabara de ganhar uma aposta consigo mesmo. Então Harrison falou com a voz comedida. Este é um discurso muito bonito, senhorita Hayes, mas também é ingênuo. Os mercados não se importam com significado. Eles se importam com resultados. Então vamos dar-lhes resultados, retrucou Jennifer. Deem-me 6 meses. Deixem-me trabalhar com cada departamento para identificar desperdícios, ineficiências e oportunidades perdidas. Deixem-me mostrar como investir em propósito pode gerar lucro. Se eu estiver errada, vocês podem cortar o que quiserem. Mas se eu estiver certa, a Sterling Enterprises se tornará o modelo que todas as outras empresas tentarão imitar. 6 meses é muito tempo, disse Harrison. 16 anos é mais tempo. Marcos interveio calmamente. É quanto tempo venho construindo esta empresa? Não vou destruí-la em uma tarde porque estamos com medo demais para tentar algo diferente. Os membros do conselho se olharam,
conversas silenciosas acontecendo em olhares e gestos sutis. Finalmente, Dorothy Chan falou. Concordo com um período provisório. 3 meses, não 6. A senhorita Hayes apresenta um plano abrangente ao final desse período e votamos se prosseguimos. Mas os planos de demissão ficam suspensos até lá. Não era tudo, mas era o suficiente. Marcus olhou para Jennifer, uma pergunta em seus olhos. Ela assentiu. Combinado, disse Marcus. Enquanto os membros do conselho saíam, vários deles pararam para se apresentar adequadamente a Jennifer, seu ceticismo temperado por um respeito relutante. Quando a sala finalmente esvaziou, Marcus virou-se para ela. Essa foi a coisa mais corajosa ou mais imprudente que já vi, disse ele. Você é diretora de inovação estratégica há exatamente 17 minutos e já apostou toda a sua carreira em estar certa. Jennifer riu, sentindo-se tonta de adrenalina e terror. Aprendi com o melhor. Você apostou toda essa reunião no fato de que eu apareceria? Bom ponto. Marcus juntou seus papéis. Agora vem a parte difícil. Temos 3 meses para provar que não somos completamente loucos. Provavelmente deveríamos começar com tampas de copo de café melhores, disse Jennifer. A risada de Marcus ecoou pela sala de conferências vazia, e Jennifer percebeu de maneiras que ainda não conseguia compreender. Ela havia corrido o risco, dado o salto, escolhido a esperança em vez do medo. Agora, ela só tinha que garantir que não cairia. Os 3 meses seguintes transformaram a vida de Jennifer de maneiras que ela nunca poderia ter antecipado. Ela chegava ao escritório antes do amanhecer e saía muito depois de escurecer, mergulhando em cada aspecto da Sterling Enterprises com a intensidade de um arqueólogo escavando uma civilização perdida. O que ela descobriu a fascinou e a perturbou. A empresa estava perdendo dinheiro através de sistemas desatualizados e processos redundantes que ninguém se incomodara em questionar. Departamentos inteiros duplicavam o trabalho uns dos outros sem comunicação. Funcionários talentosos estavam presos em posições que desperdiçavam suas habilidades, porque a estrutura organizacional não era atualizada há uma década. O mais preocupante de tudo, a Sterling havia perdido de vista por que existia além de gerar lucro. Não havia um propósito animador, nenhuma visão que inspirasse lealdade ou paixão. Mas Jennifer também encontrou tesouros inesperados. Um representante de atendimento ao cliente chamado Daniel, que aprendera codificação sozinho e construíra ferramentas que poderiam automatizar horas de entrada manual de dados. Uma gerente de nível médio chamada Priya, que silenciosamente orientava jovens mulheres em finanças através de um programa que administrava em seu próprio tempo. Um analista chamado Robert, que havia escrito um artigo presciente sobre regulamentação de criptomoedas que fora ignorado por seus superiores. Jennifer recrutou todos eles para sua equipe de inovação, dando-lhes cargos oficiais e recursos para expandir suas ideias. Ela criou grupos de trabalho interdepartamentais que quebraram os silos que isolavam diferentes partes da empresa. Instituiu horas de inovação, onde os funcionários podiam apresentar ideias diretamente à liderança, sem passar por camadas de burocracia. Marcus deu a ela uma liberdade sem precedentes, aparecendo em suas apresentações e reuniões, mas raramente intervindo. Ele confiava no julgamento dela de maneiras que eram libertadoras e aterrorizantes. Eles desenvolveram uma relação de trabalho fácil, construída sobre respeito mútuo e frustração compartilhada com a inércia corporativa. Ele contava a ela sobre o último projeto escolar de Tyler. Ela contava a ele sobre o progresso do pai na fisioterapia. Eles pediam comida e trabalhavam até tarde da noite, redesenhando toda a filosofia operacional da Sterling. Patricia observava a parceria crescente deles com olhos conhecedores, mas não dizia nada.
embora Jennifer ocasionalmente a pegasse sorrindo de uma maneira que sugeria que ela via algo que a própria Jennifer estava tentando não reconhecer. Porque a verdade era que Jennifer estava desenvolvendo sentimentos por Marcus que iam além da admiração profissional. Não era sua riqueza ou poder que a atraía, era sua disposição em ser vulnerável, em admitir erros, em lutar por algo maior do que ele mesmo. Era a maneira como ele ouvia quando ela falava. Realmente ouvia, como se as palavras dela importassem mais do que qualquer outra coisa no mundo. Era a exaustão em seus olhos quando falava sobre Tyler, o arrependimento e a determinação de ser melhor. Mas Jennifer mantinha esses sentimentos trancados. Marcus era seu chefe e, mais do que isso, ainda estava navegando pelas consequências complicadas de seu divórcio. Envolver-se seria desastroso para ambos. Então ela canalizou tudo para o trabalho, para provar que sua visão para a Sterling poderia realmente ter sucesso. O prazo de 3 meses chegou com uma velocidade aterrorizante. A apresentação de Jennifer para o conselho estava agendada para uma manhã de terça-feira no final de abril. Ela havia se preparado meticulosamente, antecipando todas as objeções possíveis, reunindo dados e estudos de caso para apoiar cada afirmação. Mas na noite anterior, sentada sozinha em seu escritório à meia-noite, ela sentiu que o peso de tudo o que dependia daquele momento ameaçava esmagá-la. Seu telefone tocou. Marcus. Você ainda está aí? Disse ele sem preâmbulos. Assim como você, aparentemente. Não consigo dormir. Fico repassando os piores cenários. Eu também. Jennifer recostou-se na cadeira, olhando para as luzes da cidade. E se eu estiver errada, Marcus? E se tudo o que propus for apenas idealismo ingênuo que desmorona sob escrutínio? Houve uma pausa. Então Marcus disse: Suba até o meu escritório. Ela o encontrou parado junto às janelas, olhando para a mesma vista um andar acima. Ele lhe entregou uma taça de vinho sem perguntar se ela queria. 5 anos atrás, disse Marcus, recebi uma oferta de compra de um conglomerado chinês. Eles teriam pago 3 vezes o valor da Sterling. Eu teria saído com dinheiro suficiente para nunca mais trabalhar, para passar todos os dias com Tyler, para finalmente ser o pai que eu deveria ter sido. Jennifer esperou, sentindo a importância do que ele estava prestes a dizer. Eu recusei, porque acreditava que a Sterling poderia ser algo mais do que apenas uma mercadoria para ser comprada e vendida. Eu acreditava que poderia importar. Mas então me perdi na rotina diária de manter o que tínhamos construído e esqueci por que recusei aquela oferta. Ele se virou para olhar para ela. Você me lembrou. Tudo o que você fez nestes últimos 3 meses é isso que eu queria que a Sterling fosse. Concorde o conselho ou não, você já teve sucesso. Isso é muito gentil, mas se o conselho votar não amanhã, então descobriremos outra coisa, interrompeu Marcus. Jennifer, a pior coisa que pode acontecer é termos tentado algo difícil e não ter funcionado. Isso não é fracasso. O fracasso é nunca tentar. Eles ficaram juntos em silêncio, bebendo vinho e observando a cidade respirar abaixo deles. Jennifer sentiu a distância entre eles, pouco mais de meio metro de espaço, que de repente parecia carregada de possibilidade e perigo. Eu deveria ir, disse ela calmamente. Grande dia amanhã, preciso dormir. Mas ela não se moveu e nem Marcus. Ele pousou a taça de vinho e virou-se para encará-la totalmente. Jennifer, disse ele, e algo em sua voz fez a respiração dela prender. Estes últimos 3 meses, trabalhando com você, preciso que saiba que, aconteça o que acontecer amanhã, você mudou tudo para mim, não apenas a empresa, tudo. O coração dela batia forte. Marcus, não podemos. Eu sei, disse ele. Você trabalha para mim. A dinâmica de poder é complicada, o timing é terrível. Tenho um filho, uma ex-esposa e bagagem que poderia encher um navio de carga. Ele sorriu tristemente. Não estou pedindo nada. Só precisava que você soubesse.
Jennifer olhou para ele, para aquele homem complicado, brilhante e danificado que vira algo nela que ela esquecera que existia. Ela pensou em todas as razões pelas quais aquilo era uma má ideia, em todas as formas como poderia terminar em desastre. Então pensou nas palavras do pai. Não use o medo como desculpa. Ela pensou nos últimos 3 meses, os melhores 3 meses que tivera em 5 anos. Pensou na confissão de Marcos de que construíra um império que não gostava de administrar, e em sua própria confissão de que vivia uma vida vazia. A apresentação amanhã, disse ela cuidadosamente. Depois disso, independentemente do que o conselho decidir, tecnicamente não serei mais sua funcionária. Ou terei uma posição permanente com autonomia, ou estarei procurando um novo emprego. Os olhos de Marcos se arregalaram ligeiramente, compreendendo a implicação dela. Você está dizendo... Estou dizendo para me perguntar de novo amanhã à noite, disse Jennifer, com a voz firme apesar do pulso acelerado. Depois que soubermos o que acontece, depois que os limites profissionais estiverem mais claros. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Marcos foi como o nascer do sol rompendo nuvens de tempestade. Na manhã seguinte, Jennifer fez a apresentação de sua vida. Ela mostrou ao conselho exatamente como a Sterling poderia se transformar de uma empresa de serviços financeiros em dificuldades em uma pioneira do capitalismo consciente. Apresentou programas piloto que já haviam mostrado resultados mensuráveis, aumento na satisfação dos funcionários, melhor retenção de clientes e crescimento surpreendente de receita em novos setores de mercado. Ela trouxe Daniel, Priya e Robert para demonstrar suas inovações. Ela defendeu que investir em propósito não era apenas moralmente correto, era economicamente inteligente. Harrison fez perguntas difíceis. Dorothy Chan desafiou várias suposições, mas no final, até os membros mais céticos do conselho pareciam intrigados com as possibilidades. A votação foi de 8-4 a favor da implementação da proposta completa de Jennifer. Marcos apertou a mão dela por baixo da mesa, um breve momento elétrico de contato que ninguém mais notou. Naquela noite, Jennifer estava em seu escritório empacotando os restos dos 3 meses mais intensos de sua vida profissional. Seu telefone vibrou com uma mensagem de sua mãe. Seu pai quer fazer uma chamada de vídeo. Ele tem algo para te contar. Quando o rosto do pai apareceu na tela, Jennifer ficou chocada ao vê-lo de pé com um andador, a postura mais ereta do que ela via em 5 anos. Sua fala ainda estava um pouco arrastada, mas muito mais clara. Estou andando de novo, disse ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. Andando de verdade, Jenny. Os médicos dizem que em mais 6 meses talvez eu nem precise do andador. Jennifer chorou abertamente, dominada pela alegria, alívio e pelas percepções em cascata de que suas escolhas, todas elas, até as dolorosas, a levaram a este momento. Estou tão orgulhoso de você, continuou o pai. Sua mãe me contou sobre sua nova posição, sobre tudo o que você está fazendo. Essa é a minha garota, essa é a filha que criei. Depois que desligaram, Jennifer sentou-se na escuridão crescente de seu escritório, sentindo as peças de sua vida se reorganizando em algo novo, algo inteiro. Houve uma batida em sua porta. Marcos estava no vão da porta, segurando 2 copos de café com tampas reforçadas. Pensei que poderíamos brindar a nossa vitória adequadamente, disse ele, sem derramamentos infelizes. Jennifer riu e pegou um dos copos. Obrigada por tudo, por ver algo em mim que eu tinha parado de ver em mim mesma. Obrigado por me lembrar pelo que eu estava lutando, respondeu Marcos. Ele pousou o café e respirou fundo. Então, é amanhã à noite. Tecnicamente tarde da noite de amanhã, mas ainda assim. Os limites profissionais estão estabelecidos. Você tem seu próprio departamento com autonomia aprovada pelo conselho. Tecnicamente não sou mais seu chefe. Não, concordou Jennifer, o coração disparado novamente. Você não é. Então, vou te perguntar uma coisa, e você pode absolutamente dizer não.
Não há pressão, nem consequências profissionais de qualquer maneira. Jennifer esperou, mal respirando. Você aceitaria jantar comigo neste fim de semana? Não como colegas, não como CEO e diretora. Apenas como Marcus e Jennifer, duas pessoas que gostam da companhia um do outro e podem querer ver onde isso vai dar. Jennifer pensou na garota que fora há 5 anos, empacotando seus sonhos e voltando para casa. Pensou na mulher em que se tornara, esvaziada por compromisso e sacrifício. E pensou em quem era agora, alguém que aprendera que correr riscos podia levar à transformação, que finais podiam se tornar começos, que derramar café em um bilionário podia, de alguma forma, levar a encontrar a si mesma. Sim, disse ela simplesmente. Eu gostaria muito disso. O sorriso de Marcus foi incandescente. Sábado, então, eu te pego às 7. E Jennifer, obrigado por derramar aquele café. A melhor coisa que já me aconteceu. 6 meses depois, Jennifer estava no novo Centro de Investimento Comunitário da Sterling, um programa que ela projetara para fornecer educação financeira e microcrédito a bairros carentes. Tyler estava lá, visitando de São Francisco nas férias de primavera, ajudando-a a configurar computadores para o workshop do dia de abertura. Ele estava ensinando a ela sobre seus videogames favoritos, e ela o ensinava sobre arte renascentista. Eles haviam se tornado amigos inesperados, unidos pelo amor compartilhado por Marcus e pela experiência mútua de aprender a confiar novamente. Marcus chegou com o almoço para todos, sua mão encontrando a de Jennifer naturalmente, confortavelmente. Eles tinham levado as coisas devagar, construindo uma base de amizade e respeito sob o romance. Nem sempre foi fácil. Houve complicações com horários e as necessidades de Tyler, e o escrutínio que vinha com suas posições de destaque. Mas eles aprenderam a navegar nisso juntos. Duas pessoas que se encontraram nos destroços de copos de café e reestruturação corporativa. Pronta para o corte da fita? Perguntou Marcus, gesticulando para a pequena multidão reunida do lado de fora. Jennifer olhou para tudo o que haviam construído, não apenas este centro, mas um novo modelo de como os negócios poderiam servir às pessoas, em vez de simplesmente extrair lucro. A Sterling Enterprises tornara-se exatamente o que ela imaginara, uma empresa que media o sucesso em impacto, bem como em renda, em vidas transformadas, bem como em dólares ganhos. Pronta, disse ela. Enquanto caminhavam juntos para fora, Jennifer viu seu reflexo nas portas de vidro. A mulher que olhava para ela não era mais vazia. Ela era inteira, cheia de propósito, viva de maneiras que quase esquecera serem possíveis. Às vezes, a transformação vinha de um planejamento cuidadoso e decisões estratégicas, mas às vezes vinha de colisões inesperadas, de café derramado e escolhas de fração de segundo, da coragem de dizer sim quando toda voz racional gritava não. Jennifer aprendera que as melhores jornadas muitas vezes começavam com acidentes. Acidentes belos, caóticos e perfeitos que mudavam tudo.